Olá, aqui é a Tef Paz e hoje a gente vai conversar um pouco sobre materialismo, sobre a forma como a gente aprendeu sobre o materialismo e se realmente existe uma conotação negativa ou positiva em cima desse termo. Então vamos começar me caracterizando como uma pessoa que tem muito apego material. E realmente, se eu já te emprestei alguma coisa, livro, roupa, acessórios, você se considere meu amigo real, porque eu tenho muito apego com as minhas coisas e eu tenho um carinho todo especial pelos objetos, né, que eu coloco dentro da minha vida e da minha casa. A forma como eu aprendi a lidar com isso foi entender que eu sou assim, não ia dar pra mudar e tudo bem, é um defeito meu, talvez. Eu encarei como um defeito, né? Falei, ninguém é perfeito, eu tenho essa característica, eu não vou mudar isso, eu não pretendo mudar. As pessoas no geral falam que isso é ruim, ser materialista desse jeito, não só em super proteger seus objetos, seus bens pessoais, mas em fazer coisas buscando resultado material, buscando dinheiro, buscando conforto, luxo e coisas do tipo. Isso piora um pouco sendo uma mulher negra, porque vem toda uma pressão. É como se a gente não pudesse estabelecer um nível de padrão para as coisas, sabe? É tipo, seja grato porque você tem, já que outras pessoas não tiveram. E eu sempre fui essa pessoa que eu sempre tenho um padrão alto, não só comigo, mas com as coisas ao meu redor. Eu sempre quero tudo melhor. Taurina. Eu sempre busquei as melhores coisas, então às vezes eu deixo de comprar determinado item porque eu sei que se eu juntar um pouquinho mais de dinheiro, eu consigo comprar o mesmo item com mais qualidade, que vai me atender melhor. Então eu cresci meio que aceitando e falando, ok, eu sou assim, se é um defeito, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, eu continuo comprando minhas coisas, trabalhando igual louca para comprar o que tiver de melhor. Se eu quero viajar, eu quero ficar em um local confortável. Tipo, eu não sou o tipo de pessoa que fica bem em hostel, tipo, dividindo quarto com estranhos e dividindo banheiro com pessoas que não têm muita higiene. Eu sei que ninguém gosta disso, mas assim, é uma coisa que pra mim é muito séria, é muito grave. Então eu tenho esse nível de padrão pra quase tudo na vida, inclusive com os bens materiais. Quero coisas de qualidade na minha vida. E quando eu alcanço elas, eu faço o melhor para cuidar delas, para manter. Então, depois dessa introdução sobre a minha relação com bens materiais e objetos em geral, gostaria de falar por que eu resolvi fazer esse vídeo. Quem não conhece a Marie Kondo, me desculpem se eu estiver pronunciando errado, essa especialista em organização ficou mundialmente conhecida, principalmente depois do primeiro livro dela, que é A Mágica da Arrumação, que é esse aqui. E eu li na época esse livro, gostei muito, apliquei várias coisas na minha vida e tal, mas assim, mudou, impactou minha vida, mas ok, segui o barco. E algum tempo depois eu vi que tinha um segundo livro dela. E eu li resenhas super positivas na internet e falei, vou investir. O segundo livro é esse aqui, que se chama Isso Me Traz Alegria. Essa capa azul. Linda. Como vocês podem ver, ele é bem mais grosso do que o primeiro, olha. Eu concordo com a resenha que a Thaís Godinho, do Vida Organizada, fez. Eu vou deixar linkado o vídeo ou o texto dela. Eu concordo quando ela fala que o primeiro livro, ele não é muito empático. O segundo livro, ele já é mais didático e ele traz explicações, não é só faça isso porque o meu método diz que é assim. Ela traz conceitos e ela explica de onde que veio aquilo, ela fala mais sobre a vida pessoal e a infância. O que realmente mudou a minha vida com esse segundo livro, que é o meu preferido entre os dois, foi um conceito
que me fez repensar toda a minha relação com o materialismo e com os objetos que eu tenho. Antes de continuar essa conversa, eu quero pedir para você se inscrever neste canal. Se você está gostando desse conteúdo, vai ter muito mais coisa nesse sentido aqui. Eu gosto muito desse tema, eu gosto muito de organização. E no final desse segundo livro, ela apresenta um conceito japonês que eu não vou saber falar e não vou me atrever a tentar. Eu vou escrever aqui em algum lugar na tela. Mas a tradução dela é literalmente 800 mil deuses. Esse conceito tradicional japonês explica um pouco a relação cultural que japoneses têm com as coisas materiais. 800 mil deuses literalmente fala sobre a existência dessa quantidade enorme de seres divinos e é um conceito que entende que esses deuses eles não habitam só elementos da natureza. Esses deuses, que são milhares, vivem não apenas na natureza, mas eles vivem em cada objeto que existe. Eu vou ler um trechinho para vocês. Os japoneses acreditavam que os deuses residiam não apenas em fenômenos naturais como o mar e a terra, mas também no fogão e até mesmo em cada grão de arroz. E por essa razão, eles tratavam tudo com reverência. É um conceito bem diferente, né, para quem é criado no Ocidente, com influências europeias. É incrível entender como ela aborda isso e como ela trouxe essa tradição japonesa para explicar o método dela. O método da Marie Kondo é considerado muito inovador no Ocidente. Ela faz coisas muito diferentes que a gente não pensaria em fazer. Mas quando ela traz essa explicação e ela traz esse conceito dos 800 mil deuses, fica mais fácil entender o porquê que todo o método dela é baseado em ter alegria com as coisas que nos rodeiam, em ter alegria com as coisas que estão ocupando espaço dentro da nossa casa. Isso me fez repensar muito e eu já tinha colocado em prática o método dela na primeira leitura. Eu fiz aquela limpa geral e foi muito bom. Foi uma renovada assim, no espírito, muito incrível, eu gostei muito. Mas nessa segunda leitura eu repensei o que eu estava fazendo. E essa ideia que ela apresenta de pegar um objeto e perguntar: isso me traz alegria? Que pra gente no Ocidente é uma coisa tão nova. Ela explicando, sendo uma mulher japonesa e trazendo essa bagagem cultural, os japoneses têm essa cultura de respeito aos objetos, de respeito àquilo que os serve. Quem assistiu o programa que a Netflix fez com ela, em que ela vai em diferentes residências com diferentes formatos de família e aplica o método, vocês vão ver que em todas as casas que ela entrou, ela fez uma introdução. Antes de começar mesmo a botar a mão na massa e organizar a casa, tem um momento em que ela conversa com a casa. E é um momento muito bonito e muito respeitoso. É uma forma muito respeitosa de começar uma organização e uma mudança em um ambiente em que você vive. Alguns dos convidados acham muito inovador, alguns falam: nossa, eu nunca pensei em fazer isso. E a verdade é que a gente não é ensinado a fazer isso. Que esse espaço físico onde eu estou, cada pedacinho, cada madeira da minha casinha, que é de madeira, como vocês estão vendo, cada objeto, esse sofá que foi feito pelo meu pai, que ele colocou energia e ele colocou amor, com certeza, na construção. Beijo, pai! Obrigada! Mesmo que ele não fosse feito por uma pessoa da minha família que fez com amor e pensando em mim, é um objeto que a forma como eu me relaciono com ele explica a emoção que eu tenho com cada objeto. Explica porque eu ficaria muito brava se alguém chegasse aqui e quebrasse, danificasse esse objeto. Porque ele serve a mim de forma muito incrível. Ele faz parte da minha vida. Ele faz parte do meu conforto. Ele faz parte da minha história. Não é só sobre um objeto. É sobre a forma como você se relaciona com ele e o tipo de emoção que ele pode trazer para sua vida. E eu acho muito incrível que no método da Marie, quando você pega o objeto e você pensa, isso me traz alegria, não é só sobre a alegria no sentido... Ai, eu amo esse sofá, gente. Esse sofá Nossa, esse sofá é maravilhoso. Não é só isso, é no sentido de... Olha o que esse sofá me proporciona.
qual a importância dele aqui na minha casa. Entender o conceito por trás do isso me traz alegria. E decidir que isso vai ficar na minha casa, porque tem valor pra mim, é usado, agrega sentimento no nosso dia a dia. Não tô aqui defendendo 100% do método, eu acho que existem alguns detalhezinhos que eu fiz diferente e que eu faria diferente. Como todos os métodos, né? Todos estão sujeitos à avaliação. Mas o que eu quis trazer aqui hoje foi essa noção, entender que quando aparece um profissional de organização falando tire da sua casa tudo que não te traz alegria, não é só sobre simplesmente você encher um monte de saco de lixo e tirar do espaço físico. É sobre você entender a importância de cada objeto que você coloca na sua vida e que você coloca dentro da sua casa e você dá o valor real para esse objeto. Você entender que eu gastei um tempo pegando isso aqui na minha mão, me perguntando sobre o que eu sinto com esse objeto e o que ele adiciona na minha vida e decidindo que ele vai sim continuar aqui no meu espaço. Isso nos faz entender a troca emocional que a gente tem com objetos. Foi muito importante para mim e me fez pensar que materialismo, na verdade, não é sobre eu quero tudo que é material e eu dou muito valor pro material. É sobre entender a relação que a gente constrói com os objetos que a gente tem e respeitar a emoção que a gente constrói em cima deles. Muitos dos objetos que a gente tem valores sentimentais muito importantes. Tanto é que a maioria das pessoas tem aquela caixinha em casa de lembranças, com cartinhas, recibo daquele dia que você foi no cinema e foi especial. É sobre isso, sobre esses objetos que você pega e te trazem à memória coisas incríveis, te fazem ser mais feliz, te fazem viver de uma forma mais leve. Então, no geral, foi muito bom para mim desconstruir essa conotação negativa que o Ocidente me ensinou sobre materialismo. Foi muito importante repensar a relação que eu tenho com os objetos que eu tenho. Entender que tá tudo bem, não é um defeito você sentir emoções com os objetos que você possui, com as coisas que te ajudam no dia a dia, que te cercam e que te fazem feliz. Essa reverência que a cultura japonesa trouxe dentro dessa explicação e essa forma de tratar as coisas com o devido respeito e de dizer obrigada a um objeto que te serviu e descartar ele com respeito, né? Entendendo que talvez ele seja útil e ele traga felicidade para outra pessoa. E eu quis trazer um pouco desse assunto para que a gente repense, porque a forma como o materialismo foi ensinado para mim, na verdade, ela é justamente o oposto desse materialismo que me foi apresentado pela Marie Kondo nesse livro. E é esse conceito que me faz repensar 1000 vezes antes de comprar qualquer coisa que eu vou colocar dentro da minha casa e da minha vida. E então hoje eu comecei a definir materialismo a partir dessa visão, que eu achei muito bonita e muito respeitosa. Acho que eu usei essa palavra umas 1000 vezes durante o vídeo. Então hoje eu estou definindo da seguinte maneira: materialismo para mim é isso, me relacionar de forma sensível com o que eu possuo, sendo grata por tudo que cada objeto me proporciona e tratando todos os objetos que me servem com respeito. Aí ficou bonito, né? Essa frase. Na verdade, originalmente esse conteúdo foi feito em forma de texto e eu tô decidindo trazer algumas coisas do meu blog pro canal aqui do YouTube, porque eu sei que algumas pessoas preferem em forma de vídeo. E eu gostaria de saber de vocês, como que vocês se relacionam com esse conceito de materialismo? O que vem à cabeça quando alguém fala em materialismo? É algo bom? É algo ruim? Me conta se você teve alguma experiência pessoal com esse método da Marie Kondo ou algum outro método de organização que fez com que você repensasse essa forma de levar a vida. Eu sei que tem implicações emocionais bem grandes no meio de uma organização desse tipo. Te obriga a pensar sobre a sua relação com as coisas que estão à sua volta. E é isso, gente. Você já se inscreveu no meu canal? Não esquece de deixar o like pra mim se você curtiu esse vídeo, isso é muito importante. Vamos divulgar novos conceitos e novas formas de ver o mundo. Ai, tô com fome. Vou mudar. Aqui, ó.